muito bem-vindo a mais uma quinta-feira. Quinta-feira é o dia da semana que coisas incríveis acontecem, porque é o dia do nosso Prosa Positiva, o seu podcast sério, porém divertido. Exatamente. Estamos aqui em mais uma quinta-feira para a nossa 7ª temporada, 4º episódio, 2ª parte, ou seja, estamos encerrando a nossa 7ª temporada. Sobrevivemos à 7ª temporada. Exatamente. Passamos pelo carnaval. Sobrevivemos ao carnaval, estamos a caminho de Páscoa, querida. Isso! Da Páscoa. E, segundo a Ana Cristina, a gente precisa pensar num jeito de trazer lugares, espaços, coisas diferentes, porque, por incrível que pareça, hoje é mais uma quinta-feira e a gente está no mesmo lugar e com a mesma roupa, pleníssimas. Com certeza. Belíssimas. Porque a gente grava aqui, ó, tudo pra você com muito amor, muito carinho, no único dia, porque nós somos dessas, né? É muito engraçado Tá que as tudo pessoas certo. falam, como assim saiu o programa? Eu falei, gente, sou artista, tá gravado tem um mês já. É isso aí. Você está me vendo no futuro e eu estou aqui no passado. Então, vamos lá, nós estamos conversando. Opa, antes de eu falar do que a gente está conversando, só relembrar que nós estamos no YouTube, @Prosa Positiva, para você que quer ver a gente com a mesma roupa. Aqui. Sorrindo aqui, plenas. Mas nós estamos também no Spotify, para você que curte ouvir mais do que Isso. ver. E aí você não vai ter problema com a roupa, fica tranquilo, vai dar tudo certo. E vai aproveitar os próximos 30 minutos. Já marca os amigos, compartilha ou deixa os seus recadinhos paroquiais aqui Por pra favor. gente também. Para que a gente possa trazer uma 8ª temporada incrível para você, porque a gente já está se preparando para ela. Inclusive, a gente vai pedir opinião, hein? Acho que vai... Luci, mas cuida disso pra gente aí nas redes sociais. Corre lá no nosso Instagram, @permacomh.com.br. A gente vai deixar uma enquete lá para você que está vendo esse episódio hoje, para você ajudar a gente a pensar Isso. sobre O que a 8ª temporada pode trazer pra você? O que você acha que é interessante? E eu quero dizer, em 8ª temporada ela vai ter um gostinho especial. Ah, muito, muito. Vai. Mas a gente quer a sua participação para deixar mais especial ainda. Ótimo. Agora, só relembrando do que se trata esse essa 2ª parte do nosso 4º episódio. Na quinta-feira passada, a gente conversou sobre a diferença de emoção e sentimento, se coexistem, se não existem. Se são sócios ou concorrentes. Algumas dicas, né? E vários inputs de viradinhas de chave que a gente pode ter a partir de agora, sabendo e reconhecendo a diferença entre elas e do quão importante é a gente se dedicar a explorar o que a gente sente e o que esse sentimento gera de emoção, que é aquilo que a gente entrega para o mundo. E nessa 2ª parte, a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão dessas emoções. Porque Exatamente. um recado que ficou claro no episódio anterior é, querido, a emoção veio, você não pode fazer nada a não ser gerenciá-la. Exatamente. Você não pode dizer para ela, querido, tchau, ou não quero ter essa emoção, ou não quero vivenciar esse sentimento. Você só pode fazer a gestão, gerir ela da melhor forma possível, através de ferramentas, né, de competências e habilidades que você vai desenvolvendo, para que você tenha uma vida com mais qualidade em qualquer campo. Profissional, Exatamente. pessoal. E aí, a gente vai falar sobre a gestão dessas emoções. Isso. E aí tem uma perguntinha de bastidor aqui, assim, ó. A título de curiosidade, meninas, gestão emocional é a mesma coisa que a tão falada inteligência emocional? Sim! Nomes diferentes para a mesma coisa. Sim. E aí a gente traz, sim, para falar de inteligência emocional para você, porque do episódio passado nós já entendemos que sentimentos e emoções coexistem, eles andam agarradinhos e um pode influenciar ao outro de forma inversa e reversa. Então, tá tudo certo. Agora, quando a gente olha como eu posso lidar com tudo isso,
que é colocar aí na prática a inteligência emocional ou gerenciar o resultado disso, eu diria assim, esse processo, a gente precisa dizer que tem 5 pilares ou 5 aspectos que a inteligência emocional traz para a gente. Então, a gente vai bater um papo agora também de forma clara e prática sobre isso. Então, já pega o caderno, galera. A gente esqueceu de dar esse recadinho, hein? Pega o caderninho. Eu acho que você tinha que ter um caderno só pro prosa. Também acho. Só te digo isso. Prosa positiva /2024. Pronto, não anota mais nada que não seja do prosa positiva. E aí, falando desses 5 pilares, 5 aspectos, a gente pode listar. 1. Olha que incrível, a gente nunca falou sobre isso. Para quem está me vendo no YouTube, viu a minha cara. 1. Autoconhecimento. Esse é o primeiro pilar. O primeiro passo. Ou seja, não existe nada mais se não houver isso primeiro. Gente, qual que é a parte do querido? Vai fazer esse processo terapêutico aí. Ou na terapia, ou vai buscar outros caminhos que te levem a entender um pouco mais sobre você mesmo. Mas faça alguma coisa. Faça. 2. Eu sempre confundo a ordem, mas é autoconhecimento. Controle. Autocontrole. Terceiro. Autogestão. Não, automotivação. 4. Empatia. E 5. Relacionamentos interpessoais. Então, você vai dizer assim, Ana, não tenho maturidade para falar sobre isso. Então, se Fica não tem, tranquilo. Se não tem Só relaxa maturidade, aí. só anota. Anota, ouve, assiste, mas relaxa. Bota o fonezinho, fecha os olhos e vamos junto. Passo 1. Aquela bem aeromoça. Bem locutora. Passo 1. Passo 1. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Primeiro passo, primeiro pilar para que a gente faça gestão das nossas emoções. Se eu não entendo como eu ajo, reajo e me comporto, como é que eu vou seguir adiante? Como é que eu organizo a minha cestinha, o meu balaio de sentimentos e emoções? Se eu não reconheço quais são os gatilhos que startam os sentimentos, que fazem com que as emoções apareçam, como que eu vou poder manejar isso? Ai, acho tão bonita essa palavra. Nossa, manejo. Veja a hora de nós vamos ao manejo. Isso. Você vai manejar. A pessoa vai dizer oi. Exatamente. Que você vai lidar com isso. Era isso que a gente queria dizer. Exatamente. E aí a gente sempre, óbvio, traz o processo terapêutico como uma alternativa, uma ferramenta ou um meio do autoconhecimento, mas ele não é o único. Ele é um meio que nós, como profissionais da psicologia, entendemos ser seguro e controlado. Exatamente. Para que você experimente e vivencie seus sentimentos e suas emoções, acompanhado de alguém que sabe como lidar ou vai te ajudar a lidar com eles. Então, aí é uma opinião estritamente profissional e pessoal de que o processo terapêutico é um ambiente seguro para você explorar o autoconhecimento. Porque o autoconhecimento, eu quero dizer de largada, ele é libertador, porém doloroso. Você reconhecer... Ninguém disse que ia ser fácil e divertido o tempo todo. Mas no episódio anterior a gente falou sobre isso. A dor nos movimenta. Isso. Estar de frente, olhar para ela nos coloca em movimento. Mas estou dizendo que não é o único caminho. Existem outros. A espiritualidade é um caminho de autoconhecimento. É comum, inclusive, nesse tipo de movimento, você ver pessoas que buscaram desenvolver sua espiritualidade, começar todo o processo pelo autoconhecimento. Exatamente. Aqui só tem um parênteses. A gente está falando de espiritualidade, não de religião. Então, explorar ou se conectar com sua espiritualidade pode ser um viés do autoconhecimento. Ouvir genuinamente o que as pessoas têm a dizer ao teu respeito pode ser uma viés forma também de autoconhecimento. Em todas essas, esteja seguro de ter perto de você alguém que possa te ajudar a lidar com isso. Por isso que eu volto para o processo terapêutico, um ambiente controlado, com alguém que pode, que está preparado para te ajudar a lidar com isso. Mas a Ana disse muito bem, não há nenhum passo que anteceda esse. Então, é a base, se você quer manter o controle,
Não, Não é o acho que não é o controle. Se você quer manter a gestão, pronto. Isso. A gestão sobre o que acontece na tua vida e a forma como você se comporta, para que você seja o único responsável por modular as suas emoções e tire isso da mão dos outros, esse é o primeiro caminho. E quando eu falei do gatilho, gente, e entender quais são as coisas que acontecem no ambiente que startam os sentimentos, os pensamentos que geram as nossas emoções, ter clareza de onde e como você vai se colocar no mundo, né? Imagina, o autoconhecimento ele é capaz de te dar o poder de dizer o seguinte: eu estou nessa empresa ganhando R$ 25.000, mas não é neste lugar que eu devo ficar. Porque esse lugar starta sentimentos que transbordam a minha emoção e que, se experimentadas ou vivenciadas por um longo período de tempo, podem me trazer um adoecimento. Isso olha o nível de consciência e tomada de decisão que você tem quando você só trabalha esse primeiro pilar, ao invés de você estar neste ambiente que te traz um retorno financeiro incrível, mas que te adoece, e você está lá sentado dizendo: olha o que as pessoas fazem comigo, olha o que o meu chefe faz comigo, olha o que esse emprego tóxico faz comigo. Sim, ele faz isso com você. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com tudo isso? Exatamente. Então, o autoconhecimento, ele te dá esse poder, porque não está no outro, está em você. Inclusive, Lu, a gente tem visto acontecer no mundo, isso não é um privilégio do Brasil, é no mundo, um movimento de mudança pessoal. Então, muitos executivos, e não só executivos, mas profissionais que atuavam em carreiras que foram desejadas, carreiras que foram construídas, e que em algum momento, né, tomaram consciência de que aquilo realmente não era saudável e não iria contribuir para a sua felicidade, porque aqui a gente pode falar disso, né, para a sua felicidade, e tomaram decisões de mudanças, inclusive às vezes radicais, de mudar de estilo de vida, de cidade, de país, de tudo. E o quanto reconhecer isso é libertador, né, Ana? Porque às vezes a gente está nessa rota, né? A posição, o salário, porque a gente experimentou no passado sentimentos ruins relacionados à escassez do dinheiro. Então, agora eu não posso abrir mão dos 25 mil, porque senão... E reconhecer isso e entender que o dinheiro não é o motivador, que são outras coisas. De novo, pode transformar a tua vida. E a gente fala muito na Perma, a gente está muito no nosso discurso de palestra, de mesa de bar, de qualquer lugar que a gente vá, o quanto ser protagonista e não vítima, né, e não ser pacífico com relação à sua vida é transformador, porque a gente sai desse cenário do o outro fez, o outro causou, eu preciso que ele faça isso para que a minha vida se transforme. E aí você está sempre refém de um outro indivíduo que é um universo tão complexo quanto você e que pode nunca parar para olhar o autoconhecimento, pode nunca parar para né, e observar o que sente, como funciona. E aí você tá lá paradinho, esperando que alguém tão complexo, que tem uma história tão diferente da sua, faça uma transformação incrível para que a sua vida se transforme. Então, ter esse primeiro pilar, se você parar nele, já está... Mas 80% do caminho andado. E isso também, né, Lu, de desconstruir essa crença que nós temos de que é possível que eu mude o outro. Então, não adianta nem a gente depositar essa expectativa. A hora que ele mudar lá, eu mudo aqui. Ou então, a hora que ele mudar lá, reflete em mim. Ou então, peraí, que eu vou mudar o outro para mudar a minha condição. Você falando agora, me veio um paciente à mente, assim,
Ele é um adolescente. E muito do discurso dele no set terapêutico é sobre os pais. Né? Se eles fizessem assim, se eles fizessem assado, se eles não falassem dessa forma. Então, é sempre se. Se eles fossem diferentes, a minha vida estava resolvida. E ele está muito próximo de completar a maioridade para a gente, os 18. Que nem de longe é a maioridade neurológica, né? Não mesmo. Que é a partir dos 21. E foi muito emblemático quando eu falei para ele o seguinte. Eu falei, olha, a gente ainda tem um bom tempo para usar isso como desculpa. A gente tem seus 17, seus 18, ou até te dar uma colher de chá, seus 20, seus 21. Mas em que momento você vai assumir a responsabilidade sobre isso? Porque senão você vai ser um adulto que vai olhar e vai dizer, se meu chefe fizesse diferente, se a minha esposa fosse de um outro jeito, se o meu irmão agisse de outra forma, tá sempre no outro. E aí eu vivo uma vida onde eu acredito que eu não sou capaz de nada, que eu estou sempre aprisionado por alguma coisa. E aí, dependo totalmente do outro. E aí eu falei para ele assim, agora essa tua justificativa cai muito bem, porque você realmente, nem que seja financeiramente, depende. Ainda tem a figura de autoridade ainda é muito forte, algumas coisas ainda estão se estabelecendo. Mas até quando? Né? E ele tem muito o discurso, quando eu fizer 18 anos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu falei, ok, então... Era que nem eu quando dizia, quando eu comprar carro, eu não vou parar em casa. Domingo não tem só nada quer a ver, ficar. mas, gente, é totalmente... A realidade é totalmente diferente do discurso então, que a gente entrega. Quando eu até me ouço falar sobre isso, eu me pergunto, né? Em quantos momentos da minha vida eu também não fiquei... ou não estou paralisada em alguns aspectos por responsabilizar outras pessoas com relação àquilo, ao invés de tomar uma ação assertiva com relação a esses temas. E, de novo, o autoconhecimento é a única ferramenta que pode te ajudar a tomar essas decisões conscientes. Porque seja lá a decisão que você tome, a consequência ela é só sua. Ela não é de mais ninguém. Não é compartilhada. Não é compartilhada. Ela é uma consequência sua. Então, tomar as decisões baseadas, tendo como base clareza o que você pensa, o que você sente, como a sua emoção tá, que recursos você tem, o que você precisa melhorar, aonde você precisa ajustar, é libertador. E ele nos leva ao segundo pilar, que é o autocontrole. Que é o autocontrole. Eu só posso controlar aquilo que eu reconheço. No episódio passado, você falou daquele momentinho, assim, daquela fração de segundos que nós temos para fazer essa viradinha de chave. E é nessa hora, quando a gente não tem esse autoconhecimento, ou que a gente não está nesse movimento, que a gente pode perder esse time, né? Ou que a gente pode realmente tomar um outro comportamento e tomar um outro caminho. E dar realmente um outro direcionamento para aquilo que a gente está vivendo. Você já passou em algum momento da sua vida ou alguma memória que você identificou que você ia perder o controle? Se eu digo uma palavra a mais, eu colocaria talvez tudo a perder. Tem uma coisa que acontece no meu corpo quando eu vou perder o controle. O meu tom de voz, ele muda. 2. Na verdade, o meu tom de voz, ele já é... Como é que eu posso dizer? Ele é expressivo. Naturalmente expressivo. Então, nesse momento aí, ele dobra. Então, ele fica meio que assustador, eu diria. Eu acho que o meu ele é mais fluido e divertido. Quando eu me percebo perdendo a fluidez e a diversão... Tá ficando mais rígida, e a minha mais voz inflexível. Ela vai ficando... O tom vai ficando... Na verdade, você assume um tom só. Isso. Quando o meu tom fica contínuo, eu percebo... ele fica
é engraçado que quando ele fica contínuo, eu sinto tremer aqui, ó. Eu sinto uma vibração. Isso é o meu sinal de que, e eu não sei, isso é uma coisa que eu tenho tentado reconhecer, se essa tremidinha que eu sinto aqui, se ela não é um chorinho engasgado, reprimido, se na verdade o que eu não quero entregar raiva, eu quero entregar choro, e aí eu entrego, por isso que tá o meu desafio que eu falei no episódio anterior de reconhecer a raiva. Eu vejo que a minha voz, ela vai seguir uma fluidez que ela não é normal, a minha voz, ela é flutuante, e eu tenho um negocinho aqui. Isso é autoconhecimento. É ter passado 39 anos de episódios desafiadores e ter parado para ver o que acontece. E aí, nessa hora, eu posso gerir. Aí sim é a prática do autocontrole. Posso dizer, não quero conversar, quero sair ou me calar, ou pedir para que alguém fale no meu lugar. Então, esse é o segundo pilar, né? Se eu reconheço, se eu vejo, se eu sei o que é, eu sou capaz de conter. De controlar. E aí, a gente vai para o terceiro pilar, que é o da automotivação. Que é nada mais, nada menos de você saber o porquê você quer controlar. Né? Qual é o motivo? O que está te levando a vivenciar isso? Por quê? E daí eu fico pensando, né? Por exemplo, quando a gente vê situações em que as pessoas relatam relacionamento tóxico. E muitas vezes a gente sabe que isso existem muitas nuances numa situação como essa. Então, por favor, não, mais uma vez, não recebam isso nem como julgamento, nem como certo ou errado, mas só mesmo para que a gente tenha uma visão mais clara desse... Licença poética de usar o exemplo, exatamente. Né? Porque o relacionamento tóxico, ele realmente recebe influência de muitos fatores. Né? Então, mais uma vez, quando a gente diz automotivação, é realmente eu me colocando naquele contexto. O que me mantém ou o que me motiva a mudar. Ou a continuar. Pois é, ou a continuar. Eu mudo, eu fico, eu saio. É o porquê. O porquê daquilo. É o porquê daquilo. Por que eu continuo vivendo as mesmas situações? Um pouco do que a Lu trouxe lá do case do paciente, né? É sempre o outro, ok. E aí, você vai assumir, você vai fazer o que com isso? A psicologia reconhece, ou denomina isso, às vezes, como ganhos secundários. Bem lembrado. Né? O que eu ganho? Qual que é o motivo, pra né? Para qualquer vertente. O que eu ganho se eu fico? O que eu ganho se eu mudo? O que eu ganho se eu for? E às vezes, a gente fala em ganhos, mas a gente pode falar em perdas também, tá? Quando a minha voz entra nessa fluidez, nessa rigidez que a gente falou. Quando o chorinho, a tremidinha na garganta aparece. Qual é o motivo que me faz olhar para o lado ou pensar que agora eu preciso me calar ou agora eu preciso sair? O que eu ganho se eu sair? Paz de espírito. E às vezes aí a gente vai voltar lá para o autoconhecimento. O primeiro pilar, ele é sempre o primordial. Porque nessa hora, e entendam que tudo isso acontece numa fração, de novo, muito rápido. Eu posso entender que me calar naquela situação ou sair daquela situação me coloca como perdedor, como fraco. Exatamente. E eu não quero perder, eu não quero aparecer assim. Então, o meu motivo é ficar para mostrar que eu sou forte, que eu ganho, que eu tô certo. E aí você perde o manejo da sua emoção. É a hora que domina. Realmente há uma explosão emocional ali. E aí você vai. E você só consegue entender
se é uma perda ou se é um ganho, se você, no momento da ausência dessa emoção, refletiu sobre isso. Que é nada mais do que o autoconhecimento. Tipo, olha, a Ana, estar na presença da Ana me causa um desconforto. Então, eu estou pensando sem a Ana estar na minha frente. Se quando eu for conversar com ela e ela for forte comigo, dura comigo, se sair é perder. Isso aí pode ser que eu esteja ganhando sanidade mental, controle, buscando alternativa e justificativa para ter uma conversa mais assertiva com ela. Se eu pensei isso antes da emoção vir, se eu explorei isso enquanto autoconhecimento, pode ser que na hora que eu esteja na sua frente e o gatilho venha, eu tenha essa prontidão para a resposta positiva mais fácil. Porque senão eu vou para o confronto com você. Porque eu não quero perder, porque eu acho que sair vai fazer você ganhar, e eu posso estar pensando que sair sou eu que ganho. Outro caminho, outras possibilidades. Exatamente. Então, são pilares, mas são conectados. Né? Reconheço. Não são independentes. São interdependentes. Se eu pudesse te dizer, Ana, mas aí a gente vai ser mais redundante do que a gente já foi em 7 temporadas. É que eles são interligados, interdependentes e coexistentes. Mas se você não quiser fazer o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto e fizer só o primeiro, já ajuda muito. Já ganhamos. Eu sempre digo que se a gente valoriza a questão do autoconhecimento e investe tempo nisso e energia, a gente consegue... É natural, e realmente é natural. É uma mudança natural de sensibilidade. A gente consegue perceber o outro com mais facilidade. Pronto, aí você já está no quarto pilar. Espelha, que é o pilar da empatia. Que a gente falou lá no terceiro. Você não se coloca no lugar do outro, você não sente com a mesma pele que ele, esqueça isso. Então, esse quarto pilar, que é o pilar da empatia, ele está muito relacionado ao fato de eu ter a clareza e compreensão, que eu não sou capaz de sentir o mesmo que você sente, mas eu sou capaz de reconhecer. Isso. Então, eu consigo... Se eu reconheço todas as emoções, se eu já explorei elas comigo, eu tenho mais facilidade de reconhecer em você. Não de sentir igual, não de experimentar a mesma coisa, mas de reconhecer. E se eu reconheço que aquilo te causa dor, eu sei o que é a dor. Posso não saber qual que é a sua, mas eu sei qual é a minha. Então, eu sou muito mais positivo, acolhedor àquela situação. Mesmo que eu não sinta do jeito que você está sentindo. Sim. Mas se eu sei que dor é dor, se dói aí, quero saber se é a mesma dor que a minha, se é não grande importa. Ou se é pequeno. Eu só acolho. Eu reconheço com mais facilidade. Eu acho que na primeira temporada eu trouxe um exemplo dessa natureza. Se uma pessoa chega para você e diz assim, olha, 2 pessoas chegam ao mesmo tempo para serem atendidas por você. Uma perdeu o filho e está em sofrimento. A outra não trocou o carro esse ano e todo ano ela troca e está em sofrimento. Quem que sofre mais? Se eu estou usando a inteligência, a inteligência emocional e esses pilares, eu não consigo medir, eu não sei quem sofre mais. Porque o processamento dessa emoção é diferente para cada um. Mas eu consigo reconhecer que há sofrimento. E aí, pelo meu juízo de valor, pelo meu julgamento, eu posso dar um peso maior ou menor para um ou outro. E aqui, no caso desse exemplo, é de pura e simplesmente a gente ser empático ao reconhecer a emoção no outro. É falar, beleza, posso até não concordar, mas reconheço. Reconheço que é doloroso, reconheço que é divertido, reconheço que é... Eu acho que um passo a mais dentro da empatia, a gente deve ter falado em algum momento no episódio passado, mas é a questão do não julgar. Porque quando a gente se abre, que a gente está nesse processo de reconhecer no outro, né, eu acho que um desafio, um exercício desafiador é não julgar. Ana, mas então eu vou ficar calada, não vou dizer nada. Tá, mas é não julgar mesmo.
nem verbal e nem mentalmente, né? É você, o ato do acolhimento é isso. É eu ouvir, me prestar a estar ali junto, do tipo assim, não imagino o que você está passando, mas me diz como você se sente, dar esse apoio, sem o julgamento. Se está certo, sem a se está solução. errado, sem a solução, sem eu já vivi, deixei de viver, né? Então, tira isso. A hora que a gente conseguir fazer esse acolhimento sem o julgamento, aí sim, a gente pode estar contribuindo com o outro de uma forma muito mais genuína, amorosa, né? E real. E para a gente seguir pro finalzinho dessa nossa sétima temporada, o último pilar, então só recapitulando, o primeiro é autoconhecimento, depois autocontrole, motivação e empatia. E por o último, não menos importante, são essas interações interpessoais. Então, se eu me reconheço e agora eu sou capaz de reconhecer no outro, eu posso modular, eu posso moldar, eu posso gerenciar a forma como eu vou interagir com você. Ou seja, se eu estou vendo que você está com raiva, faz algum sentido eu seguir essa conversa? não. Não. Porque eu sei que em algum momento eu também vou sair da casinha. Então eu posso me retirar, entendendo o que é seu e o que é meu. Se eu consigo reconhecer que você está super bem, mas que algo que você disse mexeu com um conteúdo que é meu, eu também posso me retirar desse cenário. Eu não preciso ficar aqui para ser machucada, para sofrer ou para vivenciar a experiência de um sentimento, né, que me traz memórias ruins. Então, depois que eu passo por essa jornada, eu me torno responsável por essas trocas, né, essas relações. Eu sei a hora que eu posso falar, eu sei a hora que eu tenho que calar, eu sei a hora que eu posso estar junto, eu sei a hora que eu tenho que estar separado. Eu consigo entender com clareza o que é um problema seu e o que é um problema meu. E eu tenho vivido essa experiência na clínica para a gente fechar. Acho que hoje eu cheguei a compartilhar um pensamento desse com você. Pessoas que estão em processo terapêutico versus pessoas que não estão. E às vezes tem até uma diferença de idade. E você consegue perceber o quanto essa aqui, a mais jovem, a mais nova, consegue gerenciar o que sente, enxergar o cenário e falar para você com clareza. Esse é um problema seu, não é um problema meu. Não é um problema meu. Eu entendo que você queira isso, mas não é algo que eu queira. E tá tudo bem. Não tem raiva, desrespeito, descontrole. Talvez pela idade, né, eu não reconheço ou não saiba com clareza o momento de sair depois que eu dei o meu recado. E aí eu continuo naquela discussão, até que chega um ponto que eu perco o manejo. Porque do outro lado tem alguém que também mexe com os meus conteúdos, que traz alguns gatilhos, e aí a gente perde essa gestão do momento. Então, se tem uma mensagem que eu acho que a gente quer, mais uma vez, reforçar, não é deixar, porque a gente já deixa ela durante 7 temporadas, é que quanto mais você dedicar um tempo de qualidade para você, quanto mais você se colocar como prioridade nesse sentido, para reconhecer o que você pensa, o que te causa dor, o que te causa alegria, o que move a tua vida, mais assertivo você vai ser nas suas relações, na sua família, no seu trabalho. Verdade. Sozinho, porque você vai saber reconhecer o que é seu e o que é do outro. Eu acho que assim a gente encerra. Com chave de ouro, porque agora você não tem mais dúvida. Não tem mais dúvidas sobre emoções e sentimentos. Ou vai lá com a gente, que a gente ajuda. Também. E aí a gente parte para a 8ª temporada. Aguardem. A gente lembrando, hein? Vai ter enquete para você dar essa mãozinha
e a 8ª temporada ser colaborativa, trazendo temas aí que vocês consideram importantes. E uma notícia não tão boa, porém no finalzinho com algo legal, é que se a gente está encerrando essa 7ª temporada hoje, a gente não se encontra na próxima quinta-feira, porque é o nosso intervalinho para preparar a 8ª temporada para você. Exatamente. E a gente se encontra na 8ª temporada para celebrar uma coisa muito especial para a gente. Então, até lá. Que coisa boa. Um abraço. Até mais. Deu.